Moisés falava e Deus respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não transpasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de que muitos deles não morram, não pereçam, não morram. Quer dizer, aqui Deus já falou, não. Quando o povo chegou junto com Moisés, Deus chamou Moisés: vem cá, agora vai lá e adverte o povo. O povo tinha se consagrado e tinha lavado as suas vestes. Aí o Senhor chama Moisés, somente Moisés: vem cá, meu filho, vem cá, meu servo. Vai lá e fala para o povo: não sobe não, fica aí. Porque se eles subirem, fala assim: se o povo, adverte o povo que não transpasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de que muitos deles não pereçam. Muitos deles, não todos, mas muitos deles, uma grande parte deles, não tinha se consagrado da maneira correta, não tinha se entregado da maneira correta. O Senhor falou: para aí, fica aí. O Senhor, Ele quer que nós nos purifiquemos, santifiquemos as nossas vidas para Ele. Eu, lendo esse livro, desse Tommy Tenney, do Caçadores, Casa Favorita de Deus, fala assim que muitas vezes nós não estamos preparados para a glória de Deus, para o peso da glória de Deus, porque quando Deus se manifesta aqui na igreja, eu vejo muitas vezes aquela coisa gostosa, aquela emoção, mas tem vezes que Deus desce assim, ó, como um trovão impetuoso, numa nuvem negra. Ele desce, ó, a glória dele é pesada. E uma vez eu lendo esse livro, ele fala de um homem muito gordo. A Nicole até já falou aqui desse homem. E esse homem, toda vez que ele era convidado para entrar numa casa, ele entrava nessa casa e ele ia se sentar em algum lugar. E toda vez ele passava vergonha, porque a cadeira quebrava, o sofá não aguentava o peso dele, e ele toda vez passava vergonha, falava: Aí ele tomou uma decisão: eu não entro mais numa casa onde não tenha um lugar que não possa me suportar. Assim é Deus com a gente. Ele vem de pouquinhos em pouquinhos. Muitas vezes Ele não vem, não se manifesta como Ele se manifestou aqui com Moisés, porque nós não vamos aguentar o peso da glória do Senhor. Então o Senhor nos pede: nos purifiquemos, santifique a sua vida, porque o Senhor tem muito mais. E esse homem gordo, toda vez, a partir daquele momento que ele tomou essa decisão, toda vez que ele entrava, chegava numa casa, ele não entrava. Ele parava na porta, olhava e via se tinha algum lugar que poderia suportar o peso dele. Se ele visse que não tinha nada que pudesse suportar o peso dele, ele ficava ali na porta, conversando ali mesmo: não, irmão, tá bom aqui, é rapidinho, eu vou derramar uma gotinha só e já estou indo embora. Mas quando Deus ele vem e vê um templo, nós, preparados para receber a glória dele, ele vem e nos enche de uma certa maneira, de uma certa forma, que é um peso. Uma vez eu tive uma experiência com a Nicole, nunca mais eu tive. Será porque eu acho que parei de buscar da maneira que eu estava buscando. Eu estava na internet conversando com um pastor lá no Brasil, e o pastor falando. De repente ele começou a ministrar uma mensagem para a gente muito triste, querendo ir embora, nada dando certo aqui. E o pastor começou a ministrar, e o pastor ele é pior que eu, né? Ele cata feijão assim no teclado. E ele começou a digitar, de repente começou a digitar que mal conseguia ler, porque subia as vezes. E ele falava: você santifica, a seiva, como que era? A seiva no galho. E ele foi começando a falar muitas coisas, começando a ir escrevendo. Eu falei: meu Deus, de repente veio, puf, começou a subir, puf, apagou o computador. Eu falei: ixi, agora estava bom, agora está ficando agora estava bom. Liga esse computador, Nicole. E começou aquele desespero, olhar. Aí conseguimos ligar o computador, já não estava mais o pastor lá, não sei o que aconteceu. E a gente olhou para cada outro e falou: vamos adorar a Deus, vamos nos colocar na presença de Deus. E ela pegou o violãozinho, começou e começamos a cantar. Daí a pouco começamos a orar, e parece que veio o peso da glória de Deus, veio naquele lugar. O ar ficou denso, pesado.
Eu não conseguia nem respirar. Eu não conseguia nem respirar porque parecia que estava palpável aquele ar. E eu fiquei todo com o corpo adormecido. Mas aquilo nos alegrava. Ficamos temerosos, mas percebemos que aquilo era o Senhor. O Senhor estava ali. E eu fiquei imaginando Moisés. Meu Deus. Moisés, ele não temeu. Ele sabia que era o Senhor. E aquele peso, aquela coisa incômoda que estava naquele quarto, junto comigo e com a minha esposa, era a presença de Deus. Incômoda que eu digo assim é porque a nossa carne, ela quer uma emoçãozinha gostosa, dar um chorinho aqui, que gostoso. Mas quando vem alguma coisa que te incomoda, te prende para você respirar, te dá medo, que é isso? Te formiga o corpo, fica pesado, não conseguia ficar com a mão levantada. Mas aquilo surgiu uma alegria no nosso coração, que nós começamos a rir e falar, Senhor, o Senhor está neste lugar. E hoje, igreja, o Senhor está nos falando, meus amados, vamos nos santificar, vamos buscar mais a presença de Deus, porque nós vemos ouvindo que o Senhor está próximo, o Senhor está chegando, a vinda do nosso Deus está perto, os sinais estão aí. O Senhor quer santidade, porque sem santidade nós não vamos ver a Deus. Eu não quero ficar aqui. Eu quero subir junto ao Pai. Muitas vezes o nosso exterior, olha aqui, tudo bonitinho, parece um crente, né? Mas Deus é que conhece o nosso coração. Deus é que conhece o que está lá dentro, lá no profundo, lá no nosso íntimo. Aquela coisinha pequenininha, um grãozinho de areia sujo. Deus sabe, Deus sabe. E Deus vê. Em Hebreus 12, 14 fala que sem santidade nós não vamos ver a Deus, igreja. Isso não é coisa minha, é a palavra de Deus que fala. Sem santidade não veremos ao Senhor. E por causa desse pecado lá em Êxodo, fala assim em Êxodo 24, 19, capítulo 19, 24. Por causa do pecado, igreja, muitos não puderam subir até a presença de Deus, porque não tinham se santificado da maneira correta. Fala assim no versículo 24. Replicou o Senhor, vai, desce, depois subirás, tu, Arão contigo, os sacerdotes, porém o povo não transpassa os limites para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Subiu somente os sacerdotes, Arão, que era o sumo sacerdote, Moisés. E o povo ficou. Mas a gente lendo lá no versículo 13, fala assim, quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. E o que tem, igreja, hoje, nos impedido de estar na presença de Deus? Porque o véu que separava, já foi rasgado. Não existe mais esse véu. Nós temos livre acesso à presença de Deus.